Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Inglês de Concurseiro. O canal que foi criado para ajudar você, professor, professora de língua inglesa, a gabaritar questões de conhecimentos específicos de qualquer banca de concurso público. E sejam bem-vindos também os professores de outras línguas estrangeiras, pois eu já estou sabendo que nós temos aqui professores de outras línguas como espanhol, francês e inclusive italiano que são assinantes do canal. Eu fico muito feliz em saber que o conteúdo que eu posto aqui está ajudando você a estudar para passar naquela prova de concurso público que você tanto deseja. E o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a banca da Selecom. Esse mês, pessoal, é o mês onde a realização das provas de concurso público estão bombando. Só para relembrar, nós temos aí bem próximo a prova para professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Temos também a prova da Prefeitura do Goiás, aqui do Novo Gama. Nós temos também as provas da Selecom lá no Mato Grosso. E aí, me conta aqui nos comentários qual é a prova que vai acontecer nesse mês de novembro aí na sua cidade. Quem sabe ainda não dá tempo de preparar um vídeo sobre a banca que vai realizar esse concurso. E antes que eu me esqueça, tem aqui no canal um vídeo que te ensina como otimizar o seu tempo de prova. E também tem um vídeo da FGV, onde eu coloco algumas dicas importantes para o antes e o durante a sua prova. Eu sugiro que, se você ainda não viu, que você assista a esse vídeo, pois ele pode te ajudar muito durante todo aquele seu procedimento de realização da prova. Eu vou deixar os dois aqui, o link dos dois aqui na descrição do vídeo para vocês. E quem vai fazer prova do IADES, não se esquece que também aqui no canal já tem um vídeo falando sobre essa banca. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você não tenha visto, e se já viu, para revisar novamente o vídeo, só para ficar familiarizado com o modus operandi dessas duas bancas, tá bem? Bom, o vídeo de hoje nós vamos tratar de comentar e analisar as questões da Selecom, que a Selecom é a banca que vai realizar as provas aí do concurso para o professor da Prefeitura de Cuiabá e também da Prefeitura de Primavera do Leste, lá em Mato Grosso. Instituto Nacional de Seleção e Concursos, Selecom. É uma banca que está no mercado de concursos há mais de 20 anos, uma banca com muita experiência, como vocês podem ver. Ela está localizada no Rio de Janeiro, mas ela aplica provas, elabora, organiza provas de concurso público para diferentes estados. E ultimamente ela tem sido a banca queridinha das prefeituras do estado do Mato Grosso. E é sobre essa banca que nós vamos analisar e comentar questões hoje. Por isso eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de 3 provas recentes da Selecom para concursos de professor de língua inglesa. Caso você queira e se interesse em se familiarizar mais com esse tipo de questão, que vai te ajudar a diminuir o fator surpresa na hora de você fazer a sua prova. A Selecom, ela costuma fazer provas muito bem estruturadas, com questões objetivas, com 4 alternativas. Ela costuma colocar também textos muito longos em suas provas. Só que isso, para você que é assinante aqui do canal, não é um problema, porque eu já te ensinei como que você deve agir, como você deve proceder quando você encontrar esse tipo de texto que eu costumo chamar de texto desmonta candidato. E vou comentar de novo quando nós formos ali para a tela do meu computador analisar esta prova. Bem, 2 coisas muito importantes de citar ainda antes de irmos para a tela do computador. É muito importante observar o seguinte: a Selecom tem como costume utilizar nas suas provas textos com a temática relacionada a conteúdos teóricos metodológicos da área de atuação do professor de língua inglesa. Então esteja preparado para encontrar textos com temáticas relacionadas a inglês como língua franca, processos de ensino-aprendizagem, metodologias de ensino em sala de aula, técnicas de leitura. Você provavelmente pode encontrar textos desta área. Uma outra coisa muito importante, a prova que eu vou comentar agora com vocês, ela está com todas as questões em língua portuguesa. Mas a Selecom tem outras provas onde ela elabora as questões em língua inglesa. E isso está
não tem problema nenhum, pessoal, tá tudo bem. Primeiro, porque em tese a língua materna, ou o português é a sua língua materna e a língua inglesa é a sua língua de atuação profissional. Então você domina muito bem as duas. Então isso não é um problema para vocês, ok? E segundo, para a banca, porque a banca tem essa prerrogativa de escolher em qual língua ela quer elaborar suas questões. Enquanto a gente tem a VUNESP, que dentro de uma mesma prova coloca questões todas com enunciado e alternativas em língua inglesa e outras questões em língua portuguesa, vocês vão ver aqui na Selecom uma prova inteirinha com questões em língua portuguesa, e no link vocês vão ver outras provas com questões todas redigidas em língua inglesa, tá bom? A prova que a gente vai analisar junto hoje é uma prova que foi aplicada em 2022 para a Prefeitura de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso. O link dela já está aqui embaixo e você tem mais 2 links. Mas antes de nós irmos para a tela do meu computador, eu quero te pedir para cada vez que você baixar uma prova, não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. Pois quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que, assim como você, desejam tanto ter um sucesso e alcançar aquela vaga no concurso público tão sonhado. Combinado, pessoal? Então, vamos lá agora para a tela do meu computador. Então, nós temos aqui, né, a prova do processo seletivo da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. É uma prova, como eu disse, recente, de 2022, e lá no início do vídeo eu falei que era só de língua portuguesa, língua inglesa, mas não, ó, é para dupla habilitação. Português e língua inglesa. Então, exigia para esse cargo dupla habilitação, e o professor que fosse aprovado, ele ia ter que atuar nas 2 áreas, né? Vamos começar, como de costume, com as informações na folha de rosto. Aí eu peguei ali a minha caneta amarela para destacar as informações importantes que a gente não deve desprezar quando recebe o caderno de provas, que são as informações que estão aí na folha de instrução, na folha de apresentação, como você preferir chamar. A primeira delas é que essa prova tinha uma duração de 2 horas, ok? E era um total de 20 questões. Dessas 20 questões, 10 eram de conhecimentos específicos. E nesta prova, no edital, estava previsto que o candidato ou candidata tinha que acertar 50% das questões para que fosse aprovado no concurso, tá? Verifica aí no seu também quais são as condições. Outras informações importantes que constam aqui. A primeira delas diz respeito, vou trocar aqui para minha canetinha, a caneta que você deve levar, né? A cor da caneta que você deve levar para preencher. E principalmente, pessoal, para não ficar prejudicado na leitura do computador, lá na hora que o computador for ler o seu cartão de resposta, é preencher como eles estão orientando aqui. Se eles estão orientando aqui dessa forma, é porque tem gente que não está preenchendo todo o espaço e, consequentemente, a máquina não consegue captar e acaba ficando prejudicado nas respostas, né? Na pontuação por conta disso, tá certo? Então, muito atento. Se está colocado aqui, é porque não é à toa, pessoal, não é para preencher papel. Já conversamos que são questões objetivas, com 4 alternativas, de A, B, C, D, E, né? Mas só uma resposta está correta. Você recebeu um caderno de provas, né? E você vai ter o cartão de resposta. Outra coisa que é importante chamar a atenção, são 2 horas de prova, mas aqui o próprio examinador coloca, ó, reserve os 30 minutos finais para marcar o seu cartão de resposta. É a hora que você precisa fazer a transcrição com muita calma, com muita segurança, para garantir todo o trabalho que você teve durante o momento que você estava respondendo a essas questões, tá certo? É uma prova simples, 20 questões, na parte de língua portuguesa, 6 questões, o restante de raciocínio lógico, e daí vai lá para baixo na parte de conhecimentos específicos, que é a parte que nos interessa. Temos aí, então, como comentei com vocês, de novo, gente, mais uma prova de concurso abordando a questão de métodos e abordagens do ensino da língua.
tem um texto aí, eu não vou ler o texto, mas a prova está em PDF, aí na descrição você pode baixar, ler o texto com bastante calma, traduzir, né, para você já ir praticando e se preparando para a prova. É um texto que ele vai falar de quais são alguns métodos, né, que podem ser empregados pelo professor em sala de aula para ensinar a língua inglesa. Então, vamos lá direto para a questão de número 11. Pegou a questão, o que a gente faz quando pega a prova? Relembrando, quando o texto é longo, você vai parar para ler o texto inteiro? Não, você vai direto para as questões para ver o que você consegue responder sem precisar ler todo esse texto, gastar todo o tempo que você tem, que já é pouco, fazendo a leitura do texto. E aí diz aí, ó, de acordo com o texto, ou seja, o examinador quer nesta questão a sua compreensão do que está dentro do texto. Não interessa nada que estiver fora do texto. É só o que está no texto. Não é permitido ao aprendiz de uma língua estrangeira o uso da língua materna no método de ensino. Bom, então não pode usar a língua materna em qual desses métodos de ensino? Se você já tem esse conhecimento prévio assimilado, você já sabe a resposta, porque de todos esses que estão colocados aqui, o único que não pode, que exige, né, que foi criado o método após a guerra para que se usasse constantemente sem poder utilizar a língua materna, era o método direto. Se você não souber, você vai precisar ler, entrar nos parágrafos, e aí você vai fazer a leitura aqui do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, aonde ele diz: a gramática, as regras da gramática são evitadas e não há ênfase na boa pronúncia, ok? E o aprendiz não tem permissão para usar a sua língua, ou seja, a sua língua materna. Aí tá ali a resposta no texto, confirmando a resposta do gabarito. Na número 12, tem o seguinte comando. No primeiro parágrafo do texto, então já deu a dica, ó, o primeiro parágrafo e a primeira palavra, while. A conjunção while, enquanto, foi usada com que sentido? A gente conhece comumente a palavra while para ela ser utilizada conectando duas ações que estavam acontecendo, né? While John was reading a book, his mother was cooking. É para isso que se usa. Só que o while não tem esse único sentido. Quando ele estiver introduzindo orações adverbiais subordinadas, ele vai dar a ideia de contrário, de contraste, de adversidade. Então, a resposta correta aqui só pode ser a letra C, ó. Enquanto a maioria de nós está familiarizado com os métodos de ensino de línguas utilizados no ensino secundário, há uma grande variedade de métodos de ensino disponíveis e alguns deles são melhores, adequados para determinados aprendizes do que para outros. Então, ali ele está introduzindo essa oração adverbial subordinada. Resposta letra B. No quarto parágrafo, então não precisa nem ficar lendo o texto, né? Do texto, a expressão learned by heart pode ser substituída mantendo-se o mesmo sentido. Gente, aqui não precisa nem ir ao quarto parágrafo, né? Learned by heart é um idiom expression, que quer dizer o quê? Saber de cor, saber de memória. É uma expressão que não se traduz ao pé da letra, ok? Então, aqui, a resposta correta é letra B, memorized, saber de cor, memorizado. 14. De acordo com o texto, olha aí de novo, dentro do texto, o método de ensino gramática e tradução mencionado no quarto parágrafo do texto, há menor ênfase na habilidade comunicativa. Então, a gente vai lá para o texto. Se você não tem o domínio, você vai para o texto. Se você já sabe que o método de gramática não utiliza a oralidade a habilidade da fala, você nem precisa ir ao texto. Você já vai aqui, ó. Essa é a resposta correta.
Mas vamos lá no texto tentar encontrar essa resposta? Então, vamos lá. Aqui, ó, o método gramática e tradução. Neste método, a aprendizagem é feita amplamente pela tradução da língua-alvo. As regras da gramática are to be memorized, são memorizadas, e longas listas de vocabulário são decoradas. There is little or no emphasis placed on the developing oral ability. Tá aqui a resposta, ok? Tá aqui a resposta da 14 dentro do texto. 15. Dentre as teorias de aquisição da linguagem, aquela que está de acordo com o método de ensino comunicativo mencionado no 8º parágrafo do texto é a teoria. E aí você vai lá para o texto, vai ler aqui, ó, que é a teoria comunicativa, e ele não está explícito no texto qual é a teoria de aquisição que você utiliza, né, que é baseada para utilizar a communicative approach. Aqui você vai precisar fazer uma inferência, vai ter que utilizar o seu conhecimento prévio, porque aqui ele não te dá nenhuma informação explícita, ele te dá algumas dicas, ó, que o foco nesse método é a capacitar o aprendiz a se comunicar de forma efetiva e apropriada em várias situações, ele ou ela, que eles provavelmente se encontram, né? O contexto dos cursos funciona como situações de convite, sugestões, né, questionamento e noção de expressões de quantidade, local e etc. Então, aqui exige um conhecimento prévio do estudante, porque a teoria que fundamenta o communicative approach, a abordagem comunicativa, é a interacionista, ok? Não é a inatista do Chomsky, nem a cognitivista do Piaget e muito menos a behaviorista do Skinner. No 8º parágrafo do texto, o prefixo an foi acrescido ao adjetivo, né, gente? Able. Able é o adjetivo capaz. E quando você acrescenta esse prefixo, ele muda de classe gramatical, como ele tem aqui no 8º parágrafo, que é capacitar. Cadê aqui? Aqui, ó. O foco desse método é to enable, que é capacitar. Então, ele vai se transformar em um verbo. Tá aqui. Esse tipo de questão, que pergunta questões gramaticais, principalmente reladas à estrutura da língua, é uma questão estruturalista, tá, gente? No penúltimo parágrafo do texto, o pronome itself refere-se ao termo. Aqui sim, a gente precisa voltar ao texto para saber aonde que está esse pronome e qual termo anterior ele se refere. Ele quer saber da sua habilidade de coesão e de coerência aqui nesse penúltimo parágrafo, que ele está aqui, ó. The focus of the teaching is on the complexion of a task, which is itself, a qual é em si mesma. Quem é em si mesma? A task, que é a tarefa. Resposta da 17, letra A. E atenção para a 18, porque na 18 nós temos uma questão de fonética, de fonologia. Aí, ó, ele quer perguntar sobre a letrinha que a gente chama de schwa, né? Aquela letra que no símbolo do alfabeto fonético é um E de cabeça para baixo. E aqui eu vou aproveitar para fazer um parêntese e sugerir que você vá lá no vídeo das questões de fonética e fonologia elaborados para o concurso da VUNESP e assista esse vídeo do canal. Vou deixar também um link do Cambridge
da Cambridge Learning sobre o alfabeto fonético para te ajudar a se familiarizar com os símbolos fonéticos e a pronúncia de alguns sons da língua inglesa, tá? O schwa, ele é um som mais fechado, né? Que nós temos geralmente na língua. Então, para essa resposta, o único que vai ter aqui é a letra C, ability. Porque nós vamos ter aim com som aberto, task com som aberto e language com som aberto. O som do schwa vai estar na letra C de certo, ok? 19. Vamos parar aqui para não tremer a tela, né? E vocês verem direitinho. A sentença que contém uma forma verbal na voz passiva, e a voz passiva, ela é o que na língua inglesa? O verbo to be, vou tentar escrever aqui, né, gente? Ai, deixa eu apagar que tá horrível, peraí. O que que é? É o verbo to be mais um verbo no particípio. Eita, parece uma letrinha de quem tem problema, né? Qual é a única alternativa que vai aparecer aqui, ó, mais clara e definida? É a letra A. In this method, teaching is done entirely. A letra A é a resposta correta da número 19. E na 20, novamente, nós temos uma questão ali onde ele quer saber se você compreende o significado. Dentre os termos abaixo retirados do texto, aquele que pertence à classe gramatical dos adjetivos, qual é? Largely, advérbio, thrilled, verbo, target, substantivo e huge, enorme, grande, imenso, é um adjetivo. Tá aqui a resposta correta da questão 20 e aqui encerramos o nosso comentário sobre essa provinha. Bem, pessoal, viram quantos tópicos, quanta coisa relacionada à língua inglesa pode ser cobrado em 10 questões? Bom, resumindo, o que a gente pode tirar, o que a gente pode concluir da Selecom assim na análise dessa prova? Uma prova limpa, bem estruturada. O que é uma prova limpa? Uma boa diagramação, um bom espaçamento entre os itens e entre as questões. Isso pode parecer bobagem, mas acredite, para quem tem o estilo de aprendizagem visual, isso faz muita diferença na hora de utilizar o seu esforço mental, cognitivo e controlar também a sua ansiedade. É uma prova onde o candidato tem que estar e a candidata tem que estar preparado para encontrar textos teóricos metodológicos, encontrar questões com uma abordagem estruturalista, ou seja, gramática formal da língua, principalmente no que se refere às classes gramaticais, como vocês viram aí, e não menos importante, esteja preparado para encontrar no mínimo uma questão de fonética ou de fonologia, como nós vimos aí. Porque tem outras provas da Selecom, aonde com o maior número de questões, com 20 questões, a Selecom colocou 4 questões de fonética e de fonologia. Esteja preparado para isso. E aí eu aproveito para te dizer que aqui no canal tem um vídeo sobre questões de fonética e fonologia para uma prova da VUNESP, mas que podem te ajudar muito para você responder esse tipo de questão. Vou deixar o vídeo também aqui no link para você assistir, para se preparar para esse tipo de prova, pessoal. Bem, pessoal, tenho mais 2 coisinhas, né, muito importantes, mas muito mesmo, que eu gostaria de comentar com vocês antes de terminar o vídeo. A primeira delas diz respeito ao texto que está nesta prova que eu analisei. Um texto do Fernando Herbert, aonde ele traz ali explicações sobre alguns métodos, como ele escreve lá na própria prova, para aprendizagem de línguas. Ali dentro daquele texto, o Fernando Herbert, ele mistura os termos methods and approaches, e quando ele faz isso dentro do texto, ele está divergindo não somente da sua proposta, mas também ali na sua definição, ele está divergindo muito dos pressupostos teóricos de Richard and Rogers, que são
os autores preferidos das bancas para se basearem quando elaboram questões com este tipo de temática. Ah, Karine, muito bem lembrado. Eu também não concordo com esse posicionamento do Fernando Herbert. O que que eu faço? Você não faz nada, primeiro grande concurseiro, grande concurseira, porque você tem que se lembrar qual é o seu papel ali naquele momento de prova. Ali naquele momento de prova, você não está ali autorizado a emitir juízo de valor sobre o posicionamento que existe ali dentro do texto. Você pode sim, e deve, pode, não só pode como deve, emitir seu posicionamento quando o assunto que é abordado na questão, você diverge das alternativas que tem como resposta. E ali você tem como alternativa entrar com recurso para pedir uma revisão do gabarito ou uma anulação da questão. Se não for esse o caso, o que é que você deve fazer? Você, enquanto concurseiro, o seu papel, ele é o quê? Técnico, racional e objetivo. Responde o que está te pedindo ali naquela questão. Tá certo, pessoal? Depois que você for aprovada no concurso, estiver classificado, classificada, tomar posse, entrar em exercício com seu salário na mão, ou seja, quando você estiver finalmente com o burro na sombra, aí sim você vai lá, se matricula no mestrado, pega essa temática e estuda para desenvolver, então, o seu trabalho de dissertação relacionado a esse tema. Combinado? A outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, que eu estou muito feliz com o engajamento do canal e que eu tenho tentado trazer aqui provas que sejam úteis. Me pediram outro dia para fazer uma prova do IBAN. Eu não encontrei a prova, nenhum exemplar na internet, mandei um e-mail para a instituição, né, para o IBAN, e eles me responderam que eles não disponibilizam cópias de prova, que somente os candidatos que ficaram até o tempo regularizado é que tem esses exemplares. Então, se vocês quiserem que eu faça uma prova do IBAN, manda para mim digitalizado direitinho, ou para o meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo, ou para o meu e-mail, que também está aqui, que eu quero fazer um vídeo sobre essa banca. E se houver, claro, outra banca que vocês tenham provas ou que eu possa conseguir, eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para você sobre essa banca. E eu quero desejar de coração para todos os concurseiros deste Brasil que vão fazer prova agora, não só em novembro, como também em dezembro, que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês, tá? E que Nossa Senhora dos concurseiros desesperados te cubra com um manto de inteligência para você gabaritar todas as questões de conhecimento daquele concurso que você vem estudando e se preparando há tanto tempo. Pessoal, bom, eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência e dizer que eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!